Você já ouviu falar de uma cantora vinda de uma cidade pequena que é dona de hits atemporais que estão na boca da galera do mundo inteiro até hoje? Bom, se ainda não conhece, eu faço questão de te apresentar. Olá pessoal, eu sou Rafael Alma e tenho um convite para te fazer. Bora conhecer a história da rainha do pop italiano, Laura Pausini? Solta a vinheta! Hoje trago para vocês a história da italiana mais amada do mundo e, por que não dizer, daqui do Brasil também. Você vai entender melhor o porquê dessa afirmação ao longo deste e do próximo episódio. Mas não custa nada reforçar, se você caiu de paraquedas por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita, se inscreve no canal clicando no botão vermelho, deixa agora mesmo o seu like e ative o sininho de notificações. Isso ajuda bastante no engajamento do canal. Dado o recado, simbora começar a falar dela. A história começa quando Laura Pausini, ou melhor, Laura Alice Rosella Pausini, nasceu em Faenza, na província de Ravenna, na Itália, em 16 de maio de 1974, embora tivesse crescido na cidade de Solarolo. Desde quando tinha apenas 8 anos de idade, Laura começou a acompanhar seu pai, Fabrizio, nos shows ao longo da costa da região da Emília-Romanha. Tanto é que nessa época eles lançaram 3 demos de maneira independente com a Le Copain Music Show, composta pelo pai Fabrizio Pausini e pelo seu colega Renzo Casadio. O primeiro e o mais famoso deles é o I Sogni di Laura, publicado em 1987. Essa demo, além de contar com covers de artistas italianos e internacionais, trouxe algumas músicas inéditas, 2 delas compostas por Laura, mas creditadas ao pai por questões legais das leis italianas. São elas Lasciami dormire e Le Stelle. Em 1991, Laura participou do concurso Sanremo famoso com a inédita Si Sta Così e acabou vencendo não somente as etapas regionais, como também toda a competição. Com a vitória, ela teria o direito de participar do Festival da Canção de Sanremo em 92, porém acabou nem sendo chamada para lá. Porém, graças aos esforços dos produtores Marco Maratti e Angelo Valsilio, ela assina um contrato com a Warner Music italiana, então dirigida por Fabrizio Giannini, mesmo que com os lançamentos feitos pelo selo regional CGD. Só que as coisas começaram a mudar no finalzinho de 92, através de uma história que ela conhecia de cor. Fino a quando un pomeriggio non è arrivata una canzone che si chiamava Anna. Ho messo su la cassetta, ma io ho detto, ma come? Cioè, se tolgo Anna, è la mia storia. Ed è quello che ho vissuto quando ero più piccola, con Marco, il primo ragazzino, diciamo, che ho amato. A música teve seu nome trocado para La Solitudine e foi inscrita para concorrer na categoria dos novatos da edição de 93 do Festival de Sanremo. Porém, o resultado dado naquela fatídica noite de 27 de fevereiro daquele ano mudaria não só a vida dela, como também a sua carreira para sempre. Vince Laura Pausini, 7464. Guardate, è una vittoria che trova consenziente tutta l'orchestra, è vero? A música fez um mega sucesso antes mesmo de compor o auto-intitulado álbum de estreia, lançado em abril do mesmo ano e que vendeu 400 mil cópias apenas na Itália. Os demais destaques do álbum foram os singles Non c'è, Perché non torna più, dedicada a 2 amigas de Laura mortas no acidente de trânsito. E também Mirubi l'anima, gravada em dueto com o conterrâneo Raf e lançada como single apenas na França. Em fevereiro de 94, Laura volta a Sanremo na categoria dos campeões com a música inédita Strani Amori. O single, mesmo lhe rendendo o 3º lugar no festival, fez um tremendo sucesso também fora da Itália antes de entrar para o seu 2º álbum, Laura, que trouxe mais sucessos com as músicas Gente e Lettera, uma das minhas favoritas. O sucesso dela em toda a Europa foi tanto que ela começou a gravar álbuns em espanhol a pedido da gravadora. A estreia dela nesse idioma se deu no finalzinho de novembro do mesmo ano com o lançamento de Laura Pausini, um compilado de versões de algumas das músicas dos primeiros álbuns em língua italiana. Os destaques vão para as músicas La Soledad e Amores Extraños, ambas adaptadas às músicas que Laura defendeu em Sanremo. Em agosto de 96, Laura traz uma balada literalmente incancelabile ou inolvidável em língua espanhola.
O single foi lançado antes mesmo de sair o seu terceiro álbum de inéditas em italiano, Le Cose Che Vivi, e o segundo em espanhol, Las Cosas Que Vives, publicados apenas em setembro do mesmo ano. Entre os destaques do álbum estão as músicas Se Ami Sai, ou Quando Se Ama, cantada por ela no casamento da atriz e cantora americana Barbra Streisand em julho de 98. E também Ascolte Tu Cuore, ou Escucha Tu Corazón, lançada como single. O álbum vendeu 1 milhão de cópias apenas na Europa. Também aqui no Brasil. Acalma teu coração aí, que eu conto como foi que aconteceu. Isso foi possível graças a duas ajudas pra lá de especiais. A primeira delas foi a de Renato Russo, que gravou 4 de suas músicas no álbum Equilíbrio Distante, publicado em 95, entre elas Strani Amori. A outra, porém, não menos importante, foi a da nossa saudosa apresentadora Hebe Camargo. Ela me encontrar na televisão italiana. Ela voltou no Brasil depois de uma vacação que ela estava na Itália, voltou no Brasil com meu CD e mostrar para pessoas de Brasil. Ela me queria de verdade ajudar a minha carreira a ser uma carreira no Brasil. Isso tudo fez com que a Laura lançasse uma versão exclusiva do álbum Le Cose Che Vivi para o Brasil ainda em 96, contendo 3 faixas bônus. Entre elas, a versão BR de Incancelabile, que virou inesquecível, gravada pouco depois por Santi Júnior. O álbum vendeu cerca de 500 mil de cópias. Não canso de te procurar. Depois de curtir as merecidas mini-férias na França, Laura estava aos poucos preparando as músicas dos álbuns La Mia Risposta, quarta em italiano, e Mi Respuesta, terceira em espanhol, lançados em outubro de 98. Entre os destaques do álbum estão os singles Una Emergenza d'Amore, ou Emergência de Amor, cuja letra foi composta por Laura em passagem pelo Brasil ainda em 97. E também In Assenza di Te, ou Em Ausência de Ti. Em 1999, durante a turnê promocional do álbum La Mia Risposta na Argentina, Laura recebeu um telefonema do maestro americano David Foster para ir aos Estados Unidos gravar a música One More Time, composta por Richard Marx para a trilha sonora do filme Message in a Bottle, que aqui no Brasil se chamou Uma Carta de Amor, protagonizado por Kevin Costner. Enquanto Laura se preparava para gravar o álbum seguinte, eis que seu amigo Biagio Antonati aparece com a música que não só seria lançada como o primeiro single de trabalho do álbum, como também a que daria título a esse álbum, Tra te e il mare, quinta em italiano, ou Entre tu e mil mares, quarta em língua espanhola, lançada em setembro do ano 2000. Os demais singles lançados do álbum foram as músicas Il mio sbaglio più grande, ou Un error de los grandes, e também Fidati di me, ou Fiate de mi. Em outubro de 2001, prestes a completar sua primeira década de carreira, Laura lança os álbuns The Best of Laura Pausini, El Ritorno da Te, sexto em língua italiana, e Lo Mejor de Laura Pausini, Volveré Junto a Ti, quinto em língua espanhola. Além das novas versões de seus primeiros singles, a coletânea traz as participações especiais de Gilberto Gil no dueto bilíngue de Se Ami Sai Quando Se Ama, e do conterrâneo Neck, tocando baixo elétrico na versão dance de Non C'è, ou Se Fue em língua espanhola. As duas músicas inéditas do álbum foram lançadas como singles. A faixa título El Ritorno da Te, ou Volveré Junto a Ti, e Una Storia Che Vale, ou 12 Histórias Iguales. No finalzinho de 2002, Laura lança From the Inside, sétimo álbum da carreira e seu único álbum inteiramente em inglês. Embora tivesse tido vendas na casa das 800 mil cópias a nível mundial, o álbum teve como destaque essas músicas Surrender e I Need Love, única música adaptada ao espanhol e lançada como single apenas em
Um dos principais motivos do fracasso nas vendas foi a imposição da gravadora americana, que quis apostar todas as fichas nas versões dance remixadas dos singles, ao invés de lançar as versões pop presentes no álbum. Em outubro de 2004, depois do hiato de 4 anos sem lançar nada novo, Laura volta à cena com os álbuns Resta in Ascolto, 8º em italiano, e Escucha, 6º em língua espanhola. Entre os singles lançados estão hits como Vivimi, Viveme, composta para ela novamente por Biagio Donati, e Come Se Non Fosse Stato Mai Amore, ou Como Se Non Nos Hubiéramos Amado. A versão espanhola do álbum rendeu a Laura o primeiro Grammy Latino da carreira, na categoria Melhor Álbum Pop Vocal Feminino em 2005. Em novembro de 2005 foi lançado o álbum Live in Paris 2005, CD e DVD gravado no Teatro Le Zénith, na capital francesa. Para promover o álbum, foram lançados como singles duas das músicas que aparecem no álbum Resta in Ascolto de 2004, La Prospettiva di Me e Il tuo nome in maiuscolo. Como forma de homenagear seus colegas italianos e relembrar um pouco das suas raízes, Laura publica em novembro de 2006 os álbuns Io Canto, 9º em italiano, e Gio Canto, 7º em língua espanhola. O álbum teve como singles lançados as músicas Io Canto, Gio Canto, de Riccardo Cocciante, que dá título ao álbum, Spacca Cuore, de Samuele Bersani, cuja versão espanhola Dispara Me Dispara foi usada como tema de uma novela mexicana, e também Non Me Lo So Spiegare, ou Non Me Lo Puedo Explicar, em dueto com seu autor, o conterrâneo Tiziano Ferro. A edição para o iTunes trouxe algumas faixas bônus, como é o caso da cover de Non È, Esto Es, de Niccolo Fabi. Em 2007 vieram mais duas grandes conquistas para o currículo da Laura. A primeira delas foi o segundo Grammy Latino da carreira, na categoria Melhor Álbum Pop Vocal Feminino, com a versão espanhola do álbum Io Canto, de 2006. A outra veio em junho do mesmo ano, quando ela fez história, sendo a primeira artista italiana a se apresentar no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, ou o famoso estádio de San Siro, diante de 70 mil pessoas vindas de diversos lugares do mundo. Esse show deu origem ao álbum ao vivo San Siro 2007, lançado em CD e DVD em novembro do mesmo ano. Os singles lançados para promover o álbum foram E Mi Banda Toca il Rock, versão espanhola de La Mia Banda Suona il Rock, de Ivano Fossati, e Destinazione Paradiso, de Gianluca Grignani. Em novembro de 2008, depois do novo hiato de 4 anos sem lançar músicas novas, Laura publica os álbuns Primavera in Anticipo, 10º em língua italiana, e Primavera Anticipada, 8º em língua espanhola. Os destaques do álbum ficam para as músicas Invece No, En Cambio No, a faixa título Primavera in Anticipo, Primavera Anticipada, gravada também em dueto com o britânico James Blunt, e Bellissimo Così, ou Bellissimo Assim, que aqui no Brasil foi tema de abertura da novela Poder Paralelo da Record TV. A versão para o iTunes trouxe outras duas músicas novas, Un Giorno Dove Vivere, ou Un Tempo Nel Que Vivir, e a versão em português do single Invece No, intitulada Agora Não. No ano seguinte, em 2009, Laura fez uma turnê mundial para promover o álbum Primavera in Anticipo. E no meio disso tudo, o álbum Primavera Anticipada rendeu a Laura o terceiro Grammy Latino na carreira, na categoria Melhor Álbum Pop Vocal Feminino. Já a turnê mundial que Laura fez lá no comecinho daquele ano virou o CD e DVD ao vivo Laura Live World Tour 2009, lançado apenas alguns dias depois da sua respectiva versão espanhola Laura Live Gira Mundial 2009, primeiro álbum ao vivo dela publicado para o mercado latino e espanhol. Os destaques do álbum ficam para as inéditas Con la Musica la Radio, ou Con la Musica la Radio, Non Sono Lei e Já Não Soy, e também Caso Mai, Menos Mal. Esse último single foi gravado durante as passagens de som dela na América do Sul, na ocasião Caso Mai em São Paulo e Menos Mal em Buenos Aires, na Argentina.
Ah, antes que eu me esqueça, antes dela ter tirado o ano sabático em 2010, ela ainda fez 2 participações importantes. A primeira delas foi no show Amiche per l'Abruzzo, no estádio de San Siro, com outras cantoras italianas, onde toda a renda foi revertida em prol das vítimas do terremoto ocorrido na região. A outra foi no dueto virtual com Renato Russo, de quem falei mais cedo nesse vídeo da música Strani Amori, que aparece no álbum Renato Russo Duetos, publicado ainda em 2009. Bateu aquela curiosidade de saber o que ela fez depois que voltou desse ano sabático? Então, acalma o coração aí, porque logo logo sai o Bora Conhecer parte 2 sobre ela. Mas já espero que você tenha gostado da parte 1 desse Bora Conhecer sobre ela, que fica por aqui. Se essa foi sua primeira visita, não esquece de se inscrever no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, que isso ajuda bastante. Além disso, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que conheça o meu canal também. E deixe aqui embaixo nos comentários a sua sugestão de artista ou de artistas para os próximos episódios do quadro. Eu tô acompanhando tudo e respondendo na medida do possível. Enquanto a segunda e última parte da história dela não sai, aproveita para conferir as minhas covers já postadas, entre elas a de La Solitudine, link na descrição e no finalzinho desse vídeo. Bom, por enquanto é isso. Um beijo grande, um forte abraço e até o próximo Bora Conhecer. Valeu!